Bom pessoal, meu nome é Jean de Alencar Rodrigues e eu vou apresentar sobre circuitos integrados. Parte discreta dos componentes integrados. Os componentes integrados são maiores do que precisavam ser. O corpo normal do componente, que nos aparece pequeno, é na verdade um autêntico exagero, se nos restringirmos eletricamente ao que realmente faz o trabalho nos componentes. Ou seja, a sua parte funcional. Ali você pode ver que o corpo é muito maior do que o filetezinho ali, que é a parte funcional do. O que são circuitos integrados? Os circuitos integrados são circuitos eletrônicos funcionais constituídos por um conjunto de transistor, diodo, resistência e condensadores, fabricados no mesmo processo sobre uma substância comum semicondutora de silício, que se designa vulgarmente por chip, né? Circuitos integrados ali, visto por dentro e por cima, né? Os fios, filetezinhos ali, dos terminais CI. Os circuitos integrados, ou o circuito integrado propriamente dito, chama-se pastilha em inglês, né? Chip em inglês, e é muito pequeno. A maior parte do tamanho externo do circuito integrado deve-se à caixa e às ligações das pastilhas aos terminais externos. Base para o CI. A base ou socket, em termos práticos, além de facilitar a eventual manutenção do circuito, né, que você pode trocar ele facilmente, evita o aquecimento do circuito integrado quando for fazer a solda, né? Então ali vocês podem ver ali a base, essa partezinha aqui, e aqui é o chip, né? E você solda a base na placa, né? E fica como se fosse um porta-chip daí. Facilitar a troca, a manutenção, né? E não aquece o chip na hora da solda. Classificação dos CIs. Classificação dos CIs integrado quanto à sua aplicação. Lineares ou analógicos são CIs que produzem sinais contínuos em função dos sinais que lhes são aplicados nas suas entradas. As funções principais dos CIs analógicos é a ampliação. Podem-se destacar-se neste grupo de circuitos integrados os amplificadores operacionais, os amplis-pops, digitais, o digital. São circuitos que só funcionam com um determinado número de valores, né, ou estados lógicos, que geralmente são de 1 a 0, né, quer dizer, 0 a 1. Sinais analógicos, sinais que têm uma variação contínua, né, ao longo do tempo. Sinal digital sinal que tem uma variação por salto, de uma forma descontínua. Classificação de CIs. Classificação quanto à escala integrada, a escala de integração. As escalas de integração referem-se ao número de portas lógicas do CI, que o CI contém, né? Ali são os SSIs, né? Os Small Scale Integration, integração de pequenas escalas, são os CIs com menos de 12 portas lógicas. Os MSI, né, que são os Medium Scalar Integration, integração em média escala, né, corresponde aos CIs que tem entre 12 a 99 portas lógicas. Os LSIs, né, que são os Large Scalar Integration, integração em grande escala, né, corresponde aos CIs que tem entre 100 a 9.999 portas lógicas, aos VLSIs, né, os Very Large Scalar Integrations, integração em muita larga escala, corresponde aos CIs que tem entre 10.000 a 9.999 portas lógicas, né, os LSIs ali, que é os Ultra Large Scalar Integrations, integração em escala ultra larga, né? Corresponde aos CIs que tem de 100.000 ou mais portas lógicas.
Classificação dos CIs. Classificação quanto à tecnologia interna. Bipolar. Os DLs ali, né, que são os diodos lógicos, lógica de diodos, né, o DTL, né, é um diodo transistor logic, o lógica de diodos e transistores, o DCTL, que é o Direct Complete Transistor Logic, lógica de transistores diretamente acoplados, os RTL, Resistor Transistor Logic, lógica de transistores e resistores, né? Perdão, Resistor Transistor Logic, os RCTL, Transistor Capacitor Transistor Logic, o RTL com capacitores, o HTL, o Higher Threshold Logic, não sei, lógica de alto linear, o TTL, Transistor Logic, lógica de transistor, o USL, Emitter Complete Logic, lógica de emissores acoplados, né? O MOS, Metal Oxide Semicondutor, que na tradução ali é metal oxidável semicondutores, né? Lógicos. Então, lógica de MOSFET, é uma lógica de MOSFET. O PMOS, né, que é o MOSFET canal P, e o NMOS, que é o MOSFET de canal N, né? E o CMOS, Complementary MOS Logic, lógica de MOS complementar, né, MOSFET complementar. Há sempre um PMOS, um MOS em arquitetura complementar. O BCMOS, transistor bipolar, mais o CMOS, né? E o SG, que é o arset de galho. Ali tem uma tabelinha, né, das tecnologias ali, que informa ali na tabela as famílias, né, a potência, o tempo de atraso, a imunidade a ruídos e o fan-out. Terminologia dos circuitos integrados. Apesar do grande número de fabricantes de circuitos integrados, grande parte da nomenclatura e da terminologia empregada nesta área são quase padronizados. Os termos mais usuais são definidos e discutidos a seguir. Ali tem os parâmetros, né, de tensão de corrente, ali para cada um, né, parâmetro, e a descrição ali. Alguns exemplos ali de 4 portas em NAND ali. Imunidade a ruídos. Capacidade de manter o funcionamento adequado mesmo na presença de ruídos em sua entrada e saída. Se até um determinado nível de ruídos VN a lógica dos circuitos não for comprometida, disse que o circuito é imune a ruídos até o nível de VN, volts. Na figura abaixo, a parte achurada ali compromete o funcionamento da porta. Então, a parte achurada ali corresponde ao nível de ruído que compromete o funcionamento da porta ali. Entendeu? Fan-in e fan-out. O fan-out é, em geral, a saída de um circuito lógico. É projetada para alimentar várias entradas e de outros circuitos lógicos. O fan-out, também chamado fator carga, é definido como o número máximo de entradas de circuitos lógicos que uma saída pode alimentar de maneira confiável. Se tal número não for respeitado, o nível de tensão na saída, os circuitos poderão não respeitar as especificações, né? Então, pode mudar as especificações ali conforme a tensão de entrada. Para determinar a quantidade de entradas diferentes que
a saída de um SI pode alimentar, precisamos conhecer o IOL máximo e o IOH máximo de tal SI. As necessidades de correntes de entrada, que é o IL, o IL